A graça e a paz, meus irmãos. Números capítulo 3, versículo 6. Assim diz a palavra do nosso Deus. Faze chegar a tribo de Levi e ponha-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Quem Deus separa para cuidar de sua presença? Queridos irmãos, nos capítulos anteriores, vimos Deus contando o seu povo e organizando cada tribo ao redor da sua presença. Agora, no capítulo 3, Deus dá mais um passo. Ele mostra quem ficará mais próximo do tabernáculo, cuidando das coisas separadas para a santificação. Isso nos ensina algo muito importante. Primeiro, Deus não é um Deus distante, mas também não é um Deus comum. Aproximar-se dele exige cuidado, exige reverência e, principalmente, é preciso ser chamado pelo Senhor. Isso nos leva à pergunta que guia todo o capítulo: quem Deus chama para cuidar da sua presença no meio do povo? E a primeira resposta que podemos encontrar é que Deus chama pessoas específicas, não por um acaso. Como lemos nos versículos 6 e o 5 que diz: Disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e ponha-na diante de Arão, o sacerdote, para que os sirvam. E também o versículo 12: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel e os levitas serão meus. Isso nos mostra, meus irmãos, que o serviço diante de Deus não nasce de uma vontade própria ou da vontade da própria pessoa, mas da decisão do próprio Deus. Os levitas, aqui nesse contexto, não escolheram esse papel. Pelo contrário, eles foram escolhidos. Na vida cristã, isso nos lembra que nós não nos aproximamos de Deus do nosso jeito. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos conduz e nos coloca onde quer. Aos pregadores, aos pastores, não foram eles quem escolheram ser pregadores da mensagem do Senhor. Foi o Senhor quem os separou, quem os chamou, quem os capacitou para tal missão. O apóstolo João, no capítulo 15, versículo 16, ele diz: Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. O escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 4, diz: Ninguém, pois, toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Mas esse chamado, meus irmãos, não é apenas para receber honra, e sim para assumir uma responsabilidade. Deus chama para servir e não para se autopromover ou se autoaparecer. Nos versículos 7 e 8, o escrito diz: E cumprir os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Os levitas eram os responsáveis de cuidar do tabernáculo. Eles carregavam os utensílios e eles deviam servir em favor a todo o povo. Nada aqui fala de destaque ou de reconhecimento, pelo contrário. Números capítulo 3 está falando de trabalho, de cuidado e de fidelidade à obra do Senhor. Quanto mais perto de Deus alguém está, mais aprende a servir, a ser servo. Uma vida espiritual madura não busca por estrelismo, por palco, mas busca por fidelidade. Jesus resume isso claramente, conforme descreve o escritor Marcos, no capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mas o texto ainda revela algo mais profundo sobre esse serviço.
Deus chama alguém para ficar no lugar de outros. Nos versículos 12 e 13, ele diz: Eis que tenho eu tomado os levitas dos meios dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre. Entre os filhos de Israel e os levitas serão meus. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. Deus diz, meus irmãos, que os levitas ocuparão o lugar dos primogênitos de Israel. Isso significa que eles representam o povo diante de Deus. Eles estão ali em lugar do outro. Isso nos ensina que a presença de Deus sempre foi algo sério. Alguém precisa estar ali representando o povo, carregando suas responsabilidades, seus compromissos e seus deveres. Porém, esse princípio aponta para uma verdade ainda maior. Tudo isso é um preparo para o caminho que entendemos em Cristo Jesus, aquilo que ele fez por nós. Cristo não apenas cuidou da presença de Deus, como ele assumiu o nosso lugar. O que os levitas faziam de forma limitada, Cristo fez de uma vez por todas. Ele nos representou, ele nos substituiu, ele nos abriu o caminho até Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 9, ele diz: Temos confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Hoje, nos aproximamos de Deus não por nossa função, por os nossos méritos ou por algum merecimento, mas por causa do próprio Cristo. Voltando à pergunta do início, o texto agora fala com clareza. Quem Deus chama para cuidar da sua presença? Em primeiro lugar, aqueles que ele escolhe. Segundo, aqueles que aprendem a servir. Terceiro, aqueles que apontam para Cristo. Isso traz algumas perguntas para a nossa vida. Você tem se aproximado de Deus com reverência? Você vê o serviço cristão como honra ou como peso ou obrigação? Você descansa no fato de que Cristo já fez o que você não poderia fazer? Pois bem, meus irmãos, o mesmo Deus que chamou os levitas nos chama hoje a viver diante dele com humildade, com gratidão e com fé, confiando sempre no sangue do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe.